escutei que o assunto do vídeo de hoje é super polêmico. Você já ouviu falar? Ou você já se cobrou, ou até mesmo seu parceiro te cobrou sobre o famoso squirting? Ou ejaculação feminina? Pois é, gente, esse assunto, ele é polêmico e já gerou divergências, já causou divergências mesmo antes lá da época de Cristo. Antes de Cristo, o pessoal já discutia sobre isso. Aristóteles foi um dos pesquisadores que discutiu e que criou divergências com outros cientistas, dizendo que sim, que não, enfim. E até hoje esse assunto é muito polêmico, gente. Mas existe, de fato, sabe-se que existe sim a ejaculação feminina. Para vocês terem uma ideia, o governo do Reino Unido nos últimos anos andou proibindo aí a reprodução de filmes pornôs em que a mulher exibisse esse tipo de cena, sabe? Que ela estivesse esguichando, tendo um squirt ou ejaculação feminina. Porque segundo eles, era difícil, né, diferenciar se realmente aquilo era uma ejaculação ou se era simplesmente o ato de urinar, certo? Então, o que você deve saber? Existe sim, mas vamos lá entender, olha só. Para você compreender ejaculação feminina e squirting, eu primeiro vou falar um pouquinho da sua anatomia, tá? Eu não sei se você já conhece o seu órgão sexual da parte externa, na parte externa, que é a vulva. Então preste atenção, a parte interna é a vagina, a parte externa é a vulva. Para que você entenda desse assunto, eu convido você, se você ainda não conhece, após terminar esse vídeo, vai lá, pega um espelho, quer dizer, antes de terminar você vai se inscrever no canal, dá o joinha se você não se inscreveu ainda. Mas você depois vai pegar um espelho e vai fazer o seguinte, vai observar. Você tem lá o canal vaginal, beleza, ao lado do canal vaginal você tem dois orifíciozinhos que a gente chama de glândulas de Börthen, tá? Essa glândula de Börthen ela é responsável pela lubrificação vaginal. É claro que não é só essa glândula de Börthen que é responsável pela lubrificação, tá? Também uma parte vem do colo do útero e também da mucosa vaginal. Então aqui eu já adianto um mito, tá? Muitos homens, até algumas mulheres também que às vezes não sabem se realmente chegaram ao orgasmo, acham que só porque a sua parceira lá tá molhadinha, né, como eles falam, já chegou ao orgasmo. Não, isso é uma lubrificação. E a lubrificação, ela vem antes, né? Ela antecede aí o orgasmo, ok? Então não tem como, o orgasmo vem depois da lubrificação. Então essa glândula de Börthen, ela justamente produz lubrificação ali no canal vaginal para poder facilitar a entrada do pênis, ok? Agora, depois, né, um pouquinho mais acima, você tem o canal da uretra, que é por onde sai o xixi. E bem pequenininho, ao lado da uretra, você tem as glândulas de Skinner, tá? Então, preste atenção que já eu volto a falar dessa glândula, ok? E depois logo lá em cima você tem o clitóris, gente. Se você não conhece o clitóris, misericórdia, né? É o local onde nós temos, né, onde a mulher sente muito prazer. Mas isso é um tema para um outro vídeo, beleza? Meus amores, é o seguinte, eu busquei muitos artigos, né, para falar isso aqui sobre vocês. O que eu percebi? Ainda tem poucos artigos científicos descrevendo sobre ejaculação feminina e squirting. Mas o que esses artigos recentes falam pra gente e o que a Sociedade Internacional de Medicina Sexual traz? Que existe sim os dois, mas que os dois são coisas diferentes, tá? Existe o squirting e existe ejaculação feminina, mas não é uma coisa só. São coisas separadas. E você vai entender, porque eu expliquei de anatomia lá no início. Então, olha só, presta atenção. A ejaculação feminina, ela só acontece durante o orgasmo, quando a mulher está tendo o orgasmo. E é expelida uma secreçãozinha pequena, em pequena quantidade, tá? De 2 a 4 mililitros. E ela é expelida e produzida onde? Pelas glândulas de Skinner. A glândula de Skinner que eu falei lá no começo do vídeo, que são duas glândulazinhas, uma em cada lado ali da sua uretra. Essas glândulas, tanto é que elas são chamadas de glândulas parauretrais, ok? E como que é esse líquido? Você já viu que sai bem pouquinho, tá? Como eu falei, de 2 a 4 mililitros. É viscoso, tá bom? Então não tem nada de jato. Ejaculação feminina, talvez você já tenha tido, talvez você nem saiba, porque é pouquinha quantidade, beleza? Gente, outra coisa importante, tá? Essas glândulas de Skinner, por isso que vai lá e identifica sua glândula de Skinner, gente. Por quê? Porque se elas forem bem estimuladas, ela pode te proporcionar um prazer muito bom, tá bom?
Então, é um prazer que pode ser comparado ao mesmo prazer que o homem tem quando é estimulado a ponta do pênis, a glande. Então, por isso, mulherada, vamos conhecer a vulva, vamos explorar essa região aí, beleza? Já o squirt, né, essa palavra vem do inglês, que significa esguichar, é uma liberação de uma grande quantidade de líquido, tá? Tem mulheres que têm até 15 mililitros, outras chegam a ter 350 mililitros. Sim, quase que um copo com água, tá? Tem mulheres que chegam a molhar a cama toda, gente. Aqui já é uma grande quantidade de líquido, sim. E aí eu pergunto pra você, assim, ó, já parou pra pensar? Você já viu lá, já conheceu a vulva, né, no começo do vídeo? O homem, quando ele ejacula, ele, claro, ele guardou aquela quantidade de líquido, né, produziu e armazenou lá na sua bolsa escrotal. Agora você, me diga, tu consegue enxergar um lugar que seja produzido ali na vulva, onde fica armazenado ali na vulva? Então, gente, tudo faz sentido. Por isso que é bom você não ficar, às vezes, maluca, né, pegando informações que não são, que a ciência não traz pra gente. Por isso que é bom se conhecer e usar do raciocínio aí. Não tem como a gente guardar um copo com água ali, só na parte da vulva, tá? E onde que é, gente? Onde que é produzido? O que que os cientistas fizeram pra poder comprovar isso aí? Ó, esse squirting, né, essa grande quantidade de líquido, eles observaram que vem sim da bexiga. Por quê? Porque eles estudaram um grupo de mulheres e perceberam que antes analisaram a bexiga, antes delas terem o squirting, tava cheia. Depois que elas tiveram o squirting, a bexiga tava já mais com uma pequena quantidade de líquido. Então sim, esse squirting, tá? Que não é o esguicho que vem de filme pornô, não, tá, gente? Tira isso aí da sua cabeça, para de ficar se cobrando, né? Conversa com seu parceiro pra ele não se cobrar, ou manda esse vídeo lá pra ele. Não é aquela grande quantidade. Pode ter mulher aí que tenha até tido já tenha tido o squirting, mas pouquinho, né? Aquela quantidade menor de 15 mililitros aí. Então, foi observado que esse grupo de mulheres, sim, que elas ficaram com a bexiga com uma pouquinha quantidade do líquido. Então, sim, gente, esse squirting vem da bexiga urinária. Só que as mulheres que têm afirmam ali, ó, batem o martelo, não é urina, não tem cheiro de urina. E elas têm razão, porque a ciência analisou o seguinte, que tem algumas substâncias nesse líquido do squirting que estão presentes, que está sim presente na urina, só que não são todas as substâncias da urina, não é a mesma composição bioquímica. A urina do squirting não tem diferença, é a urina mais diluída. Então por isso que quem tem fala, não é urina, é urina sim, mais diluída. Então, gente, vocês percebem que é mais a palavra, né? Tá mais na diferença da palavra, como classificar. Mas você tem que entender que não é 100% a mesma composição bioquímica, tranquilo? E aí, gente, tem que prestar atenção no seguinte. Tem mulheres que pode, se você tá me assistindo e tem o squirting e fica na dúvida, será que é urina? Será que não é? Você pode fazer o seguinte, você viu que não é 100% aquela urina que sai ali, vem da bexiga sim, mas não tem 100% da composição química. Você pode fazer o seguinte, cheira ou deixa lá um tempo, porque a urina a gente sabe que fica mais amarela, que acaba tendo um cheirinho característico, tá? Se não for, pronto, você sabe que você tem um squirting, tá bom? Pronto, tá tudo bem, tá? E não precisa se envergonhar, e quem não tem também não fique se cobrando, já vou falar por quê. Olha só, agora se você cheirou, opa, é urina, isso aqui é urina sim, mas eu tenho só durante a relação sexual. Porque, gente, o squirting, pra que você tenha, você saiba, eu tenho squirting, colocar essa classificação que você tem, essa quantidade de líquido, tá? Que equivale sim à urina, mas não é 100%, só pode acontecer durante a relação sexual. Pode acontecer antes do orgasmo ou durante o orgasmo e até mesmo junto. Você pode ter junto o orgasmo, o squirting e ter junto ali também a ejaculação feminina pela glândula de Skinner. Pode ter as três juntas, tá bom? Mas ela pode vir antes. Então, se é durante a relação, não tem cheiro de urina, você tem o squirting. Agora, opa, tem cheiro de urina. Então, você vai observar o seguinte. Pode ser que você tenha uma incontinência coital. Você tem perda urinária só durante a relação sexual. Provavelmente o seu assoalho pélvico vai estar mais enfraquecido. Então você tem que ir rápido, ligeiro, correndo, buscar um especialista, tá bom? Agora, se você tem essa perda urinária, sabe que não é squirting, tem o cheiro de urina, você tem durante a relação sexual e fora da relação sexual. Então você tem incontinência urinária e, lógico, também tem que buscar um especialista da área, tranquilo? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, será que todas as mulheres podem ter o squirting?
Ou, olha só, infelizmente na ciência não tem nada ainda registrado se todas as mulheres podem ter. Sabe-se o seguinte, quem tem está no momento da sua relação sexual bem relaxada, bem ali 100% na relação, tá sendo bom pra ela. Quem tem tá sendo bom pra ela, ok? Mas sabe-se assim, tem mulher que já teve, que tem várias vezes durante a sua vida sexual, que teve já com 18 anos bem novinha, tem mulheres que nunca teve e aí começou a ter só lá com 40, 50 anos, e tem mulher que tem uma vez ou outra. Então a ciência, infelizmente, a ciência precisa de pesquisar um pouco mais sobre isso, se realmente todas as mulheres podem ter ou não. Agora é o seguinte, será que quem tem um squirt tem um orgasmo mais intenso? Não, não tem um orgasmo mais intenso. Então o squirt não é um orgasmo diferente e nem significa que tem um orgasmo mais intenso. Squirt é aquela liberação de líquido que eu falei pra vocês que vem da bexiga, ok? Não significa que tem um orgasmo mais intenso. Então, gente, se você tem, tá tudo bem, né? Tá sendo bom pra você, tá tudo bem. Só vai ter que ficar atenta se não é uma perda de urina, como eu falei no início de vídeo. Se você não tem, tá tudo bem também. O importante é que você, na hora da sua relação sexual, você esteja 100% ali, se preocupando com o seu parceiro, mas principalmente também se preocupando com você. E para isso a gente sempre tem que buscar o quê? O autoconhecimento. Por isso que você tá aqui comigo, por isso que você já tá inscrita no canal, não é verdade? E se você quer, eu quero, Cirleide, fala sobre isso aqui, sobre esse tema, vem comigo, me segue lá no Instagram pra gente conversar, bater um papo, ok? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.